Hoje foi pavoroso. No pré-jogo, eu cheguei a falar que você jogar na formação diferente do que vinha atuando, no 4-4-2, com rato de falso 9, lhe causaria alguns problemas. Porque a sua dinâmica, obviamente, mudaria. Então a minha preocupação era: será que a gente teve tempo hábil para poder testar essa formação? Será que a gente realmente tinha jogadores para fazer aquilo? E aí eu pontuei isso. Pontuei que quando essa bola chegasse do lado, teria pouca gente na área. E isso me deixava preocupado. A forma com essa mudança quase que abrupta de sistema de jogo de uma hora para outra. E eu falei que se Carpini é, pensou, então, até então, manteremos a confiança no que ele trabalhou. Mas, na partida, até que a questão do preenchimento de área funcionou. A questão foi que o time do Vitória esbarrou, sobretudo no primeiro tempo, num time do Juventude que bloqueou a zona central. Então o Vitória não tinha condição de entrar por dentro. Era onde tinha maior concentração de jogadores do Vitória. E pelo lado, você não tinha um Janderson aproximando de um Jamerson. Então você tinha jogadores isolados. O lado direito, inerte. Rato, mais uma vez, não entrou em campo. Circulou, tentou, deu passe de lado. Mas muito pouco para um jogador que no dia de hoje foi mais uma referência técnica. Mais um jogo em que Rato tem a responsabilidade de ser a referência técnica do time e fracassa. Um fracasso retumbante de ser um Wellington Rato. E o Juventude, ele fez aquilo que Carpini, durante é, boa parte deste ano, buscou explorar nos adversários. O que era? A bola nas costas da defesa. O lançamento longo, buscando justamente uma defesa alta. E funcionou. Funcionou porque Neres, mais uma vez, erra. Mais uma vez, falha. Mais uma vez, mostra, na verdade, aquilo que já se falava do declínio técnico de Neres. Vitória fica mais claro ainda na necessidade de um zagueiro pelo lado esquerdo. Hoje Jamerson teve dificuldade no setor ofensivo, teve dificuldade na marcação, mostra mais uma vez a necessidade da contratação de um lateral esquerdo. Se nosso problema anteriormente era o centroavante, agora temos um, mas ainda não colocamos em campo. Agora fica mais claro que a gente precisa de reforços no setor defensivo. E no segundo tempo, sim, foi uma sequência de. Foi somente a manutenção daquilo que foi visto no primeiro, né? Carpini desmonta a formação pensada anteriormente, coloca os pontas, coloca Léo Pereira, coloca Eric. Só que o time esbarra na própria deficiência técnica. O Léo até tenta fazer algumas jogadas, o Eric também tenta fazer algumas jogadas, mas é um time já desfigurado do Vitória, né? É um time que insiste muito em jogada lateral, quando tem espaço pelo lado. O jogo de hoje, Juventude não deu espaço. E aí o Vitória fica numa nota de um time só, né? E o segundo gol do Juventude, o Batalha, que inclusive eu falei isso no pré-jogo, que era um time que insistia muito em jogadas laterais, que tinha que ter cuidado nas bolas longas, tinha que ter cuidado com os pontas do Juventude, tanto com o Batalha quanto com o Enio, que eram jogadores velozes, era um time de transição. E o Batalha, ele pega uma bola no segundo tempo
Ele carrega praticamente do meio de campo até a grande área do Vitória. E Ricardo Hiller não consegue fazer a falta. Ele era o primeiro volante do Vitória. Não consegue matar a jogada no corpo. E ele era o cara da marcação. Ele é o cara do combate, né? Como fez falta Baralhas hoje. E depois disso foi um show de horror, né? Fabri, terrível na tomada de decisão. Terrível. Conseguiu isolar uma bola, botar a bola na arquibancada. William Oliveira depois deu um chute pavoroso. Se bem me lembro, o Vitória fez 2 finalizações ao gol. Uma bola de Jamerson na falta e uma bola no primeiro tempo que eu não lembro de quem foi. Mas eu lembro de duas oportunidades que o Vitória conseguiu finalizar em gol. Então assim, é muito pouco para um time que se tem tanta expectativa, né? Para um time que foi prometido no começo do ano, queria disputar título da Sul-Americana, queria brigar pela Libertadores, mas começa o brasileiro sem um camisa 9, com os pontas, teoricamente, para serem titulares, estreando, e com um problema que tem se tornado cada vez mais crônico, com menos tempo para contratar, porque temos 12 dias agora para contratar, né? Então a gente tem 12 dias para resolver o problema na defesa. Fica claro que a gente precisa ao mercado contratar pelo menos 2 peças. Sinceramente, não sei o que é que vai acontecer. É triste. é, Inclusive, ontem no canto tava falando sobre essa questão do Juventude. Eu falei, pô, bom seria um empate. Por ser um confronto direto, né? E essa questão do confronto direto pega porque você vê a diferença de um time que passou um mês sem jogar de um time que estava jogando até pouco tempo. Vitória passou uma semana descansando, porque precisava descansar para pegar o Juventude, e no final o descanso não deu absolutamente nada, né? Claudinho morrendo, Hiller morrendo, pouca novidade, se treinou, não deu certo, não funcionou. Daqui a pouco a gente vai ouvir a coletiva de Carpini, mas o time do Vitória hoje foi um fracasso completo, vexatório. Hoje o Vitória fez um jogo simplesmente pavoroso diante do Juventude.